Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado texto jornalístico. Você sabe o que é um texto jornalístico? Muito provavelmente você já leu um texto jornalístico em diversos ambientes diferentes. E hoje vamos aprender um pouco sobre as características de um texto jornalístico, como ele funciona, quais as intenções dele e para que ele serve. Vamos nessa? Vem comigo. Acompanhe comigo no slide. Temos aí o que é um texto jornalístico. Os textos jornalísticos eles são todos aqueles veiculados em jornais, ou seja, o que é veiculados? Eles são divulgados em jornais, sites e revistas, além dos programas de notícias da televisão e do rádio. A característica em comum presente em todos os tipos de textos jornalísticos é o objetivo comum de informar o leitor ou telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Ou seja, a característica principal do texto jornalístico é de quê? De informar. Informar aquele leitor sobre um fato ocorrido na sua cidade, sobre um fato ocorrido no país ou qualquer outro tipo de fato ou situação. Então, basicamente, o texto jornalístico, a sua intenção maior é de informar, de trazer para o leitor um conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento que ocorreu, seja lá onde for. Tudo bem? Então, temos aí, com o crescimento cada vez mais intenso das redes sociais, o texto jornalístico ele pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Como assim, professor? Por que o mais lido no mundo? O texto jornalístico ele é mais lido no mundo porque ele é veiculado em diversos ambientes. Hoje acontece um acidente, uma tragédia no Brasil, por exemplo. Em questão de segundos, minutos, a gente consegue ter acesso à informação daquele acidente, do que aconteceu, em diversos meios de comunicação, seja ele até através das redes sociais, seja ele através de sites jornalísticos, seja ele através dos programas de TV, como o jornal ou como telenoticiários que tem na TV. Então, em questões de segundos, a gente consegue ter acesso àquela informação, ter acesso àquele fato, àquele ocorrido, dentro do nosso país ou fora dele. Vamos lá. A estrutura do texto jornalístico, qual é? Qual é a estrutura do texto jornalístico? Temos aí. A composição de um texto jornalístico ela é dividida em, primeiro, pauta. O que é a pauta? A pauta é a escolha do tema ou assunto. É o momento onde você vai escolher o seu tema, você vai escolher o seu assunto para discutir e para informar, para trazer informações a respeito desse tema, dessa pauta. Próximo, apuração. O que é a apuração? A apuração é a recolha das informações, de dados e verificação da veracidade dos fatos. Ou seja, um texto jornalístico, ele por si só, ele não é aquele texto que vai divulgar qualquer tipo de informação sem antes ver a veracidade daquela notícia. Ou seja, você não vai veicular, você não vai divulgar uma informação irreal, uma informação que não é real, uma informação mentirosa. Então, normalmente, os textos jornalísticos, ele tem essa preocupação em trazer o fato de forma verídica. Precisa confirmar a fonte para depois divulgar. Próximo, a redação. A redação faz parte da estrutura, que é o quê? É a transformação das informações num texto. Ou seja, você vai colocar essas informações dentro do seu texto. Todo o acontecimento desse fato, desse ocorrido. E o próximo que nós temos aí é a edição, que é a correção e a revisão dos textos. Ou seja, você vai revisar aquilo que você escreveu e obviamente, quando você revisa e encontra algum erro, você precisa fazer a correção daquilo que está ali escrito. Professor, e qual é a linguagem do texto jornalístico? Qual tipo de linguagem nós utilizamos no texto jornalístico? Temos aí. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Ou seja, basicamente ela precisa ser clara, objetiva com certeza, imparcial. Por que imparcial? A pessoa, provavelmente o jornalista que está escrevendo esse tipo de texto, ele precisa ser imparcial. Quando ele vai divulgar um fato ocorrido, uma notícia, um tema jornalístico,
ele tem que trazer ali os fatos, o ocorrido, e não o seu ponto de vista ou a sua opinião sobre aquele fato. Então, uma característica forte dos textos jornalísticos é essa, é a característica desse texto ele ser imparcial, ele não ter ali o posicionamento do escritor ou do jornalista, no caso, se for. Além disso, temos aí, o jornalista ele possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado nos critérios básicos ao responder às seguintes perguntas. Por quê? Ou seja, o texto jornalístico ele vai responder essa pergunta. O quê? O que é esse o quê? É um acontecimento, um evento, um fato ocorrido. Quem? Ou seja, qual ou quais personagens estão envolvidos nesse acontecimento? Ou seja, quem está envolvido nesse acontecimento ele vai expor ali no seu texto. Quando? Horário que ocorreu o fato. Quando aconteceu? Aconteceu pela manhã, aconteceu à tarde, aconteceu à noite, aconteceu à madrugada. Quando aconteceu? Onde? Ou seja, o local onde aconteceu o episódio. Como se deu esse fato? Foi o modo que ocorreu o evento. Por quê? Qual a causa do evento? Por que esse evento foi causado? Então, o texto jornalístico ele tem o papel de responder essas questões que estão aí. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Porque são perguntas que nós nos fazemos ao fazer a leitura desse tipo de texto. E no que se refere à estrutura gramatical desse texto jornalístico, nós temos aí que normalmente o texto jornalístico ele apresenta frases curtas e ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. Ou seja, normalmente o texto jornalístico ele é bem breve, com frases curtas, ele não permite ambiguidade, não permite duplo sentido, porque ele precisa trazer uma informação de forma clara e objetiva. Além disso, esses textos eles possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidades, foi o que eu acabei de falar para vocês, e que possui um único sentido. E ele utiliza-se dos recursos de repetição, que auxiliam na memorização e assimilação das informações. O que seria isso? Normalmente em texto jornalístico a gente observa muito repetições de termos-chave, aqueles termos principais, onde o escritor ele quer que a gente, enquanto leitores daquela informação, daquele texto, a gente absorva aquela informação, porque aquilo ali é o tema principal, aquilo ali é a chave do texto todo. Então, normalmente existem muitas repetições dessa palavra-chave, que vai nos remeter ao ocorrido em geral. Além de todas as questões dentro da estrutura do texto, nós temos o lead. O que é o lead, professor? Vamos lá. O lead ele representa a primeira parte do texto jornalístico e se encarrega de apresentar as principais informações da matéria, essenciais para destacar aos olhos do leitor o acesso à informação. Normalmente existem leitores que eles apenas leem a informação ali numa notícia, num texto desse gênero, às vezes eles leem apenas o lead, porque o lead ele traz um pequeno resumo do que é aquele texto. Então, o lead ele carrega em si uma informação muito preciosa, como nós temos aí no exemplo. Será que as hipóteses levantadas serão comprovadas? Aí nós vamos ter uma manchete, né? Aí temos: esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência. Isso é a manchete. Então, de cara, você quando lê esse texto, tem aí: esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência. Então, você já sabe que esse texto vai tratar sobre esporte, vai tratar sobre inclusão, vai tratar sobre pessoas jovens com deficiências. E embaixo nós temos o lead da notícia, que esse lead é onde vem essa informação preciosa que nós temos. Felipe Amorim, de 17 anos, e Samuel de Oliveira, de 13 anos, encontraram no esporte uma maneira de superar algumas limitações da deficiência física. Conheça a história deles neste 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Ou seja, a partir do lead, nós tivemos a informação de quem são os participantes dessa história, dessa notícia, desse fato jornalístico. A gente já consegue perceber do que vem aí pela frente. Então o lead ele carrega em si uma informação muito importante para o texto. Além disso, no lead nós temos as características principais do lead, que são
Temos aí. O lead ele apresenta em resumo as principais informações da notícia, ou seja, ele vai estar ali todas as informações principais. Os fatos ordenados pelo grau de importância, ou seja, vai ser ordenado a partir do que é mais importante. Texto simples e objetivo, como todo texto jornalístico, ele é simples e objetivo. E contém em média 30 caracteres, ou seja, o que são caracteres, professor? São as letras somadas também pelos espaços que são dados quando a gente faz a digitação dessa informação. Então, 30 caracteres são somados normalmente. Além do lead, nós temos uma forma de escrita desse texto que se chama de pirâmide invertida. O que é uma pirâmide invertida? Imagine você uma pirâmide. Imaginou a pirâmide? Então, a gente já tem uma ideia de como é uma pirâmide. Então, pense agora na pirâmide ao contrário, a pirâmide invertida. É a forma que é escrito o texto jornalístico, como temos aí expresso no slide. Observe. Então, a pirâmide invertida é um dos recursos jornalísticos utilizados a fim de hierarquizar as informações no espaço do jornal, onde prevalece a ordem decrescente de importância. Percebam que a gente está falando de importância. Temos lá a pirâmide invertida e primeiro vem o que no nosso texto? As perguntas, ou seja, as respostas das perguntas que nós acabamos de ver anteriormente, que são o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, ali no início do nosso texto, dentro do lead ou fora dele, vem primeiro essas respostas aí. Depois vem as informações secundárias e depois os dados complementares, que seriam o quê? Informações sobre o local, informações sobre o tempo, informações, por exemplo, no caso de um acidente, como o tempo estava chuvoso, o horário que eles saíram de um lugar para o outro, no meio do percurso aconteceu o fato ocorrido, e assim sucessivamente. Então, o texto jornalístico ele vem em formato de pirâmide. Ele vem ali trazendo primeiro algumas informações principais e depois as informações secundárias e outras informações que complete esse fato, esse texto. Tipos de textos jornalísticos. Temos aí o primeiro dele, que é a notícia. Um dos principais, a notícia ela é vinculada em todos os meios de comunicação, a gente vê notícia o tempo todo. E o que é a notícia? A notícia nada mais é que um texto meramente informativo, ele tem a intenção de quê? De informar. O que isso quer dizer? Ele é um texto que apresenta apenas informações sobre determinado assunto. Não há apresentação de opiniões do autor da notícia. Então, a notícia ela traz ali para a gente apenas um assunto onde o intuito é de informar, meramente informar, sem trazer, como eu já falei anteriormente, nenhum tipo de posicionamento do escritor daquela notícia. Outro que nós temos aí é a reportagem. O que é a reportagem? A reportagem é um texto informativo, mas diferente da notícia, ela tem a função de criar uma opinião, ou seja, ela vai criar uma opinião no leitor. É por isso que comumente dizemos que a reportagem ela possui uma função social, que é formadora de opinião. Ou seja, a reportagem ela é bem maior do que a notícia. A reportagem ela vai trazer dados ali complementares, dados que façam com que o leitor acabe refletindo sobre aquele tema em especial. E agora é com você. O que é que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam uma pesquisa. Coisa simples, coisa básica. Vejam aí comigo. Eu quero que vocês busquem 2 textos jornalísticos com temas diferentes. Faça a leitura e identifique os pontos abordados nessa videoaula. Ou seja, aqui na videoaula nós vimos o que é a estrutura, vimos algumas características, vimos a questão da pirâmide invertida, vimos a questão das perguntas. Então, o que é que eu quero? Quero que vocês busquem 2 textos jornalísticos de temas opostos, de preferência totalmente diferentes. Se um fala sobre um acidente, por exemplo, busque outro falando sobre outro tema, muito diferente. Então, eu quero que vocês façam a leitura, interpretem, entendam o que está escrito ali e depois vocês observem. Busque as perguntas ali, o que, como, onde. Busque essas perguntas, vá buscando a estrutura, busque a estrutura da pirâmide invertida, anote as informações no caderno e no nosso encontro presencial nós iremos fazer a correção dessa atividade, aprofundaremos ainda mais esse conteúdo e tiraremos todas as dúvidas caso vocês tenham. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro presencial. Tchau, tchau e bons estudos!